Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Uninter. E vamos a mais uma videoaula, falando sobre o calendário histórico do Brasil. A data que eu trago hoje é o Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril. Qual a origem, dessa data? Em 19 de abril de 1940 foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano no município de Pátzcuaro, no estado de Michoacán, no México. Assim, para celebrar este acontecimento, o dia 19 de abril foi a data escolhida durante o governo de Getúlio Vargas, através do decreto de 5.540 de 1943. Diversas autoridades governamentais e vários líderes indígenas estavam presentes no Congresso. Durante o evento, foi criado o Instituto Indigenista Interamericano, com sede no México, que atua colaborando na coordenação das políticas indígenas na América. Aqui, nessa imagem, traz a delegação brasileira, que foi ao Congresso Interamericano em 1940. A importância, qual seria, no caso, a importância do povo indígena e sua contribuição, para a cultura brasileira? Vamos falar agora, sobre a história dos índios brasileiros. Os primeiros habitantes do Brasil, na época do descobrimento, havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios que Cabral encontraram na Bahia pertenciam ao grupo linguístico Tupi. Num primeiro momento, os contatos entre índios e brancos foram razoáveis, de bastante cordialidade, e marcado pelo escambo, ou seja, a troca de produtos. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque eram feitos pelos indígenas em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Quando os portugueses implantaram um sistema colonial e pretendeu transformar o índio em escravo agrícola, segregando-os nos engenhos privados da caça, da pesca e da luta contra os inimigos, instalou-se uma guerra entre brancos e índios, claro, até mesmo porque os índios já eram, habitantes dessa terra. Aí vem um cara lá de longe, inicialmente eles têm uma relação cordial, e do nada esse camarada que chegou aqui resolve fazer dos índios escravos agrícolas, Os índios não iriam, claro, concordar com isso, mas a gente vê aqui nessa imagem, soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos. No caso aqui, os soldados, mães com seus filhos, sendo feitos de escravos, sendo feitos prisioneiros. As popularidades indígenas, no caso a população, a população indígena perdeu suas terras e sofreram, um aniquilamento progressivo. A capitania de São Vicente, lá em São Paulo, nos séculos 16 e 17, foi o maior exemplo disso. De lá partiram os bandeirantes, de caça aos índios, que promoviam verdadeiras guerras de extermínio naquele período. Sociedade indígena na época colonial. O índio brasileiro vivia em regime de comunidade primitiva, onde prevalecia a produção comunitária.
O trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. As mulheres cuidavam da lavoura, das crianças e cozinhavam. Plantava-se principalmente milho, feijão, mandioca, cará, batata doce, abóbora e tabaco. Os homens caçavam, pescavam, construíam tabas, guerreavam e preparavam o solo, né, para a lavoura. A alimentação obtida na caça, na pesca, na coleta e na lavoura era dividida entre todos os membros da comunidade. Os índios moravam em ocas, onde dormiam em redes e esteiras. As ocas eram construídas de sapê ou de palmeira. Eram construídas em volta de um grande círculo, onde os índios faziam suas refeições e suas cerimônias religiosas. O conjunto de ocas formava a aldeia ou taba. Várias tabas formavam uma tribo e um conjunto de tribos formavam uma nação. Os índios adoravam vários deuses, admitiam uma trindade superior composta por Guaraci, o sol, Jaci, a lua e Perudá ou Rodá, deus do amor. O chefe religioso da aldeia era o pajé, que possuía poderes mágicos. Adoravam as forças da natureza, o vento, a chuva, relâmpago, trovão, e tinham medo dos maus espíritos. Um desses maus espíritos, por exemplo, era o Jurupari, que provocava pesadelos e apertava a garganta das crianças à noite. O casamento era monogâmico, embora os chefes tivessem tantas esposas quanto pudessem sustentar, pois o número de esposas era fator de prestígio em certas tribos. Quando um jovem desejava casar com uma moça de outro grupo, trabalhava para seu futuro sogro por algum tempo. Para os carajás, era considerado apto para o casamento o jovem que carregasse um tronco de madeira pesadíssimo, e entre os curinas, os noivos tinham que suportar uma surra de chicote. Aqui nessa imagem, né, é a família de um chefe indígena, Camaçã, preparando-se para um festival. Nações indígenas na época colonial. Desde a época colonial, houve interesse em conhecer os indígenas a fim de torná-los aliados contra invasões de outros europeus. Assim, a primeira classificação para entender os indígenas foi reuni-los em grupos linguísticos ou grandes nações, das quais se destacaram o tupi, espalhavam-se por toda a costa atlântica e várias áreas do interior. G ou Tapuiá viviam no Planalto Central brasileiro. Aruaque habitavam em grande parte da bacia amazônica, e o Caribe ocupavam o norte da bacia amazônica. Aqui na imagem, né, povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. A gente vê aqui na legenda cada povo indígena, e aqui no mapa, né, descrito, por exemplo, o tucano, né, o charrua e outros grupos no caso representam essa parte verde. O G representa essa parte amarela, que está mais no centro do Brasil, no Nordeste, e parte aqui do centro e sul. E como
estão, né, os índios no Brasil da atualidade? Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira. De acordo com o censo do IBGE de 2010, há 896.917 indígenas no país, sendo que desse total, cerca de 60% vivem em terras indígenas, oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui com relação a esses dados do IBGE de 2010, isso lá se vão já 11 anos praticamente. Eu estive no site do IBGE e infelizmente os dados de lá são de até 2010, ou seja, os dados lá no site do IBGE não estão atualizados após essa data. E continuando, né? Deste número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 em áreas rurais. A região norte é a que possui a maior população indígena do país. De acordo com o censo do IBGE de 2010, existem 305 grupos étnicos no Brasil. Dentre eles, há 2 troncos principais: o Macro-G, que inclui os grupos Bororó, Gató, G, Carajá, Krenak, Machacali, Ofaié, Ribactsa e Iatê. E o Tupi, onde estão os Ariquém, Aueti, Juruna, Maue, Mondé, Munduruku, Puroborá, Ramá, Tupari e Tupi-Guarani. Bom, como eu comentei, né, esses dados do IBGE são de 2010, mas como eu estive, né, no site do IBGE e esse censo não foi atualizado de lá para cá. É claro que esses números são outros hoje, né, mas o que se tem disponível até então são esses. Como diz aqui na imagem, né, a distribuição da população indígena do Brasil. Os municípios com maior quantidade de indígenas são Gabriel da Cachoeira, que fica aqui, né, na região norte, e São Paulo de Oliveira, também na região norte, e Tabatinga, também na região norte, né, do Brasil. A quantidade de indígenas por unidade da federação. Aí aqui já tem no caso, demonstrando, né, a quantidade de indígenas de acordo com os estados. Vamos tirar aqui, por exemplo, já que no norte está concentrada a maior parte, mais de 80 mil na região norte. As principais tribos indígenas, né, que existem no Brasil. Segundo dados do Instituto Socioambiental, as tribos que mais se destacam pelo número de habitantes são Guarani, que é originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os Guaranis somam cerca de 85 mil habitantes no país. Eles vivem em diversos estados do Brasil e são divididos em 3 grupos: Kaiowá, Míbia e Mandevaesse. Vamos a mais aqui, né? O Guajajara, que é muito falado também, né? Oriundos, tronco da família Tupi-Guarani também, né? São 67 mil Guajajaras existentes e eles moram principalmente lá no estado do Maranhão. Potiguara pertence ao tronco da família linguística Tupi-Guarani também. Os potiguaras somam cerca de 18 mil pessoas nos estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E os Patajós, da família linguística Tapajó. Esse grupo reúne cerca de 12 mil pessoas nos estados da Bahia e Minas Gerais. Além desses também, gente, tem também outros grupos, como o Ticuna, o
Cainguangue, Macuxi, Terena, os Yanomamis. Vamos aqui na imagem, né? Aqui, nessa primeira imagem, Aldeia Velha, tribo de índios Tapajós, em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia. E aqui ao lado, né, é um menino Yanomami que volta de canoa para a sua aldeia, lá na Amazônia brasileira. Outras curiosidades, né, dos índios, né, brasileiros. Vamos falar aqui sobre a língua. Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE lá de 2010. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos tupi e macro-jê. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida desta maneira. E com relação a uma organização social, de modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas feitas geralmente de madeiras e palhas. Esses locais de grande dimensão não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas, isso já até falei lá atrás, né? Que no caso a divisão de tarefa é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça e, né, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio, colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo. A religião indígena. A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Os índios costumam reverenciar nos rituais religiosos os seres ancestrais e a natureza. O xamã também, chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o terreno. Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela toma de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, as quais irão fazer a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. A herança cultural indígena. O povo brasileiro tem vários costumes herdados dos indígenas, entre eles destacam-se o uso da rede de dormir, a utilização do milho, da mandioca, do guaraná e demais frutos nativos, o emprego de várias ervas medicinais, as técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó, o uso da queima das roças antes de fazer um novo plantio. A língua portuguesa, falada em nosso país, possui uma infinidade de palavras de origem indígena, como Iara, Jaci, Itu, Itapeti, Ninga, Anhanguera, Tapioca, Beiju, Pamonha, Puçá, Arapurã, dentre outras. Afinal, os índios contribuíram para a formação do povo brasileiro na sociedade colonial. A união entre os índios e brancos, a princípio ilegítima, ganhou o nome de mameluco ou caboclo. Por sua vez, da união entre índios e negros, que ocorreu em menor grau, chamou-se cafuzo ou caburé. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a quem chegou até aqui, né? E, claro, gostaria de lembrar, né, que se possível, se puderem deixar nome e endereço de e-mail, né, para que esse curso seja validado, eu agradeço, né? E vamos lá, né? E até o próximo encontro, né, com mais uma data comemorativa presente no calendário brasileiro. Forte abraço a todos.